Polícia Federal do Brasil realiza operação contra tráfico internacional de armas enviadas dos Estados Unidos. Em Newark, brasileiro procurado por tráfico de drogas no Brasil é detido pela imigração. Revista Time divulga a lista das mulheres do ano e surpreende com a escolha de uma brasileira. Lutador brasileiro que, de imigrante indocumentado, não desiste dos sonhos, se legaliza e é homenageado em Connecticut. E tem o sucesso da coxinha brasileira, que entrou no ranking mundial como uma das melhores comidas de rua do mundo. It's amazing. It's delicious. Boa noite. Boa noite. O Jornal Américas no Ar começa hoje falando que a Polícia Federal do Brasil deflagrou uma operação contra o tráfico internacional de armas que foram enviadas aqui dos Estados Unidos. Essa investigação, em parceria com agências norte-americanas, resultou na operação chamada Conexão Guarani. Teve busca de suspeitos e bloqueio de bens. As imagens divulgadas pela TV Brasil mostram os agentes cumprindo 6 mandados de busca e apreensão na Bahia e no Paraná. As ordens foram expedidas pela Polícia Federal do Rio de Janeiro depois de uma investigação minuciosa que durou 3 anos com o apoio da Polícia Americana. O ponto de partida foi a apreensão de uma carga com cerca de 180 fuzis desmontados no Aeroporto Internacional do Paraguai em 2020. O destino final desse avião na época era o Rio de Janeiro. A Polícia Federal Brasileira também determinou o bloqueio de 10 milhões de bens dos investigados. Além do tráfico internacional de armas, a Operação Conexão Guarani também busca desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Essa ação de hoje da Polícia Federal ela é um duro golpe no tráfico de armas internacional e precisa ser bastante celebrada, porque ela mostra como uma polícia especializada, dedicada ao combate ao tráfico de armas e munições, pode fazer uma diferença gigante com um caso que hoje fez um bloqueio de mais de 10 milhões de reais de bens dessa quadrilha que estava levando fuzis para o Rio de Janeiro. Esperamos que isso sirva de exemplo para que mais polícias investigativas tenham unidades especializadas para fazer esse trabalho de investigação, que é silencioso, que é demorado, mas que traz um impacto muito forte para trazer mais segurança para a população. Em Newark, em New Jersey, autoridades de imigração prenderam um brasileiro condenado na justiça lá do nosso país por tráfico de drogas. Pois é, olha, o nome desse brasileiro não foi divulgado. A imigração publicou em seu site apenas esta foto dele no momento em que foi levado sob custódia pelos oficiais de operação de remoção. No documento do governo é explicado que, além de ser foragido do Brasil, esse brasileiro também era considerado fugitivo pela imigração norte-americana. Ele havia sido preso em El Paso, no Texas, em 2019, após dar entrada no país pela fronteira com o México. Na época, ele recebeu o direito de aguardar seu processo de asilo em liberdade. Mas acabou descumprindo a obrigação de comparecer às audiências e então foi classificado como um foragido pela imigração dos Estados Unidos. Agora preso, ele será deportado. Bom, agora a gente muda de assunto para destacar aqui no Américas no Ar a tão esperada lista de mulheres do ano feita pela renomada revista Time. Olha, e entre os ilustres nomes está o de uma brasileira, Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial do Brasil. Olha só o que a revista disse sobre ela. A revista destaca que Aniele cresceu no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e se tornou atleta reconhecida internacionalmente. Chegou a jogar vôlei profissional aqui nos Estados Unidos durante 12 anos, antes de se tornar uma ativista. Sim, a gente tem muita coisa que a gente precisa priorizar, e eu tenho batido nessa tecla alguns pontos primordiais. Então, por exemplo, a população negra ela é 70% de 33 milhões de pessoas que hoje passam fome no Brasil. O vídeo em homenagem a Aniele também destaca que ela foi uma das fundadoras do Instituto Marielle Franco em julho de 2018, poucos meses após a morte da irmã, uma vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada em uma emboscada. A tragédia fez Aniele Franco desenvolver um trabalho importante para combater a desigualdade social no Brasil.
Hoje, ministra da Igualdade Racial, Aniele se tornou uma liderança do movimento negro no nosso país. Em uma rede social, Aniele se diz orgulhosa e emocionada por ter sido a primeira e única brasileira indicada como Mulher do Ano pela revista norte-americana. Esse reconhecimento não é só meu, é de todas as mulheres negras do Brasil, ela escreveu. Além de Aniele, outras 11 mulheres foram nomeadas como as mais importantes do ano de 2023. Entre elas, Aisha Siddiqa, uma ativista paquistanesa para o clima. A jornalista iraniana Mashi Alijad, que está exilada do Irã desde 2009 e luta contra as restrições do governo impostas às mulheres de seu país. A jogadora de futebol norte-americana Megan Rapinoe, que liderou uma disputa judicial que resultou na igualdade salarial entre homens e mulheres da seleção dos Estados Unidos. E Hamla Ali, campeã de boxe somali, modelo e ativista dos direitos dos refugiados. Muitas mulheres incríveis. Bom, e ainda falando de homenagem, um brasileiro recebeu um reconhecimento da Assembleia de Connecticut por sua história de superação, persistência e determinação. Pois é, olha, Glover Teixeira era um imigrante indocumentado que nunca desistiu do sonho americano e, através do esporte, ele conseguiu se legalizar aqui nos Estados Unidos. Este foi o momento da homenagem a Glover Teixeira no Centro Cultural de Língua Portuguesa de Connecticut. O lutador de UFC recebeu uma citação como exemplo de superação para os imigrantes entregue pelo deputado Farley Santos e pela senadora Julie Kushner. O brasileiro chegou aos Estados Unidos como um indocumentado e foi através do esporte que ele conseguiu um caminho para se legalizar e realizar o sonho de ser residente no país. Hoje, aposentado, Glover vive em Connecticut. Ele teve 33 vitórias e apenas 9 derrotas na carreira. Foi campeão de meio pesado do UFC e ficou conhecido internacionalmente. No próximo bloco tem coxinha aqui no jornal. É que essa iguaria tradicional do Brasil acaba de entrar para a lista das melhores comidas de rua do mundo. E tem também reportagens sobre o aumento no número de incidentes com aviões que quase resultaram em graves colisões nos aeroportos do país. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e para falar de uma estrela brasileira que cada vez mais está ganhando o mundo, a coxinha. Pois é, olha, esse quitute irresistível foi citado no ranking mundial como uma das 30 melhores comidas de rua. A Carolina Camargo foi lá conferir essa história. Não é exagero dizer que a coxinha é uma das paixões do brasileiro. Mas agora, esse salgadinho está cruzando as fronteiras. Segundo um ranking divulgado nesta semana pela plataforma Taste Atlas, a coxinha ficou entre as 33 melhores comidas de rua do planeta. O site explica que a coxinha, que nasceu em São Paulo, tem recheio de frango com cream cheese. Com um gosto único, é irresistível e, por isso, é um dos salgadinhos mais famosos do Brasil. A coxinha faz parte da minha vida desde que eu sou criancinha, né? Minha mãe sempre fazia, então é uma receita de família. Até hoje eu faço aqui, eu faço em casa, de tanto que eu gosto. Eu gosto demais de coxinha. Mas essa iguaria vem ganhando o mundo. Não é presunção dizer também que já é uma das comidas prediletas dos moradores de New York. Existem vários lugares na cidade que vendem o quitute brasileiro. A coxinha caiu tanto no gosto dos americanos que eles são os principais clientes deste lugar. Mais de 95% dos nossos clientes são americanos ou estrangeiros de outros lugares do mundo que visitam Nova York e 5% ou menos disso são brasileiros. Só para se ter uma ideia, em dias de pico, a loja comercializa de 7 a 10 mil unidades no local. A coxinha já é vendida nos Estados Unidos inteiro e em diferentes lugares do mundo também, de países que vão da América Latina, África até a Ásia. Outras delícias brasileiras também ganharam destaque em outras listas desse site.
O pastel brasileiro apareceu na lista dos melhores itens de pastelaria do mundo. Ficou entre os 20 primeiros colocados. E claro que não poderia faltar o famoso e tradicional bauru, sanduíche feito no pão francês com mussarela derretida, rosbife, picles e tomate, que está na posição de número 38 no ranking dos melhores lanches do mundo. Em primeiro lugar nesse ranking mundial de comidas de rua ficou um dumpling chinês chamado gyoli. Em segundo, um pão frito da Malásia, seguido dos tacos mexicanos. Mas se depender da opinião dos americanos, a coxinha estaria no topo do ranking, porque ela é... It's amazing. It's delicious. Olha, concordo plenamente com essa americana, Evelyn. Maravilhosa, deliciosa. Não tem como não gostar, né? Todo mundo gosta de coxinha. Ela é unânime, não tem jeito. Você gosta, né? Ah, eu adoro aquele tempero brasileiro, não tem igual, né? Não tem igual. Gente, eu como coxinha ainda, mesmo sendo vegana, como coxinha de jaca. E se você em casa fez essa cara que a Ruth fez, você tá enganado, tá? Porque a coxinha de jaca é deliciosa. Se vocês tiverem uma oportunidade, provem. Gente, o tempero faz com que fique exatamente o mesmo gosto da coxinha tradicional. É muito gostoso, muito saudável. Tô aqui levantando a bandeira da coxinha de jaca. Não, e é saudável, pelo que você tá falando. Vou pegar a receita na internet, vou fazer, depois eu conto pra vocês. Isso aí, viva a coxinha. De todos os jeitos, viva a coxinha. Viva a coxinha. E olha, mudando de assunto, passageiros de um voo da Spirit Airlines que ia de Dallas para Orlando levaram um tremendo susto em pleno ar. É assunto sério agora, gente. Um incêndio começou dentro de um compartimento da aeronave. Os passageiros e a tripulação tiveram que agir rápido, enquanto o avião fazia um pouso de emergência. Foi um tremendo susto. Alguns passageiros levantaram para ajudar a apagar o fogo que se formava no compartimento superior da nave. Este homem contou que agiu por instinto, já que era um bombeiro aposentado de New York. Disse que o incêndio tinha começado numa bagagem. A aeronave conseguiu fazer um pouso de emergência no aeroporto internacional de Jacksonville. 10 pessoas passaram mal e foram levadas para o hospital. O fogo começou em uma bateria que estava dentro de uma bagagem. Na Pensilvânia, um homem de 40 anos foi preso após tentar embarcar com um material explosivo no avião. Mark Muffley foi descoberto quando passou pelo sistema de check-in e o alarme tocou. Na revista, os agentes encontraram o material enrolado em papel e plástico, escondido no forro da mala de mão. As autoridades informaram que o produto era um tipo de material para fogo de artifício. Um homem foi preso. Bom, e ainda falando de aviação, autoridades e políticos estão preocupados com os diversos incidentes que estão acontecendo em todos os aeroportos daqui do país. Pois é, olha, em 5 situações diferentes, aviões quase colidiram nas pistas. Isso, por sorte, os pilotos aqui conseguiram evitar essas tragédias. A Giovanna Locatelli explica essa história pra gente. Foi uma sucessão de ocorrências nos aeroportos do país desde o início deste ano até agora. E isso assustou passageiros, pilotos e autoridades. O incidente mais recente aconteceu na última segunda, no Boston Logan Airport, quando uma aeronave da JetBlue quase se chocou com um jato particular na pista de decolagem. Os 2 aviões ficaram a 170 metros de distância. Os pilotos fizeram um trabalho realmente incrível. Quer dizer, nós entramos. Foi uma situação assustadora, mas isso foi muito tranquilo, desabafou o passageiro Adam Johnson. Essas quase colisões nunca aconteceram antes na história da aviação americana e, por isso, chamaram a atenção do Senado, que abriu uma audiência para apurar os responsáveis pelos incidentes alarmantes. Eles realmente vão querer descobrir se houve uma falha de comunicação, houve alguma distração envolvida? Disse o especialista em segurança de aviação. O National Transportation Safety Board também abriu uma investigação para apurar os casos que se tornaram recorrentes. Este é o 5º incidente deste tipo só neste ano, com ocorrências na Califórnia, Hawaii e Nova York. O candidato do presidente Biden para chefiar a FAA, a agência de transporte do governo americano que regula a aviação civil no país, foi sabatinado no Senado. Phil é atualmente o principal executivo do Aeroporto Internacional de Denver, cargo que ocupa há 2 anos. Os legisladores questionaram a falta de conhecimento aéreo dele, já que Phil tem 24 anos de experiência apenas em transporte terrestre.
Diante da comissão, o executivo aéreo apenas respondeu que a prioridade sempre será a segurança dos passageiros que viajam. Safety of the traveling public will remain my top priority. O tema segurança aérea virou uma das crises atuais do governo Biden. Além desses incidentes nas pistas, a FAA enfrenta questionamentos sobre infraestrutura e operacionalização do sistema aéreo. Em janeiro, uma falha no sistema de notificação dos pilotos levou a uma parada em todo o país de decolagens e pousos durante 1 hora. No próximo bloco, você vai ver que uma farmacêutica vai baixar os preços da insulina em até 70%. E a gente também mostra como a cidade de Orlando, na Flórida, está impondo novas regras para a venda de bebidas alcoólicas. Já voltamos e com um recado para quem depende da insulina. A farmacêutica Eli Lilly vai reduzir o preço desse produto em até 70%. Essa notícia foi comemorada por médicos e pacientes. O governo Biden vem lutando por uma regulamentação desse mercado que deixa vulneráveis mais de 8 milhões de diabéticos aqui no país. Depois de 2 anos de discussões e batalhas judiciais, o governo Biden finalmente conseguiu cumprir a promessa de baixar o valor da insulina mais prescrita no país para o valor de $35 por mês. A última vez que o presidente tinha cobrado um preço mais justo aos consumidores diabéticos tinha sido no discurso do Estado de União. A farmacêutica Eli Lilly aceitou os apelos e baixou os valores em 70%. Com isso, os preços da insulina, agora dessa fábrica, vão ter o valor máximo de $35 para quem tem convênio e mais barato ainda para quem não tem plano de saúde. O preço atual da insulina estava em torno de $300 por frasco. Essa medida vai entrar em vigor a partir do dia 1º de maio. A vida noturna na cidade de Orlando pode estar com os dias contados. As autoridades querem limitar a venda de bebidas alcoólicas por horário e exigir também a contratação de segurança em bares. O motivo seria uma onda de criminalidade em Orlando que está subindo tanto que ela já é considerada a cidade mais violenta da Flórida. A reportagem é da Carla Marinho. Nem só de parques de diversão vive Orlando. Aqui também tem vida noturna com casas de shows e bares. A maior concentração é no centro da cidade. A região está no alvo das autoridades locais, que pretendem implementar novas regras, como a limitação da venda de bebida alcoólica. Tudo para garantir a segurança. É que a cidade está ficando perigosa. De acordo com dados recentes do FBI, a taxa total de criminalidade em Orlando é de 4,66 para cada grupo de 100 mil pessoas. Isso é 116,62% maior que a taxa de criminalidade no estado da Flórida. Na maior parte das ocorrências, os envolvidos estavam bêbados e, por isso, as autoridades locais estão propondo regras mais duras para garantir a segurança na área, incluindo a obtenção de uma nova licença para a venda de bebida alcoólica depois da meia-noite. Mas, para o especialista em defesa pessoal e consultor de segurança, Arthur Dib, o problema não se resume apenas ao consumo. Na verdade, o problema é o excesso, né? Então, quando as pessoas começam a tomar 2, 3, 4, 5 doses, o tímido começa a ficar menos tímido, o valentão começa a ficar mais forte e aí sim as coisas começam a tomar um outro rumo, que não é o da diversão, né? Os decretos polêmicos entraram em discussão na Câmara Municipal de Orlando. Além da nova licença, também estão entre as propostas a instalação de sistema de detecção de armas, a proibição de abertura de novas casas noturnas e bares na região por no mínimo 6 meses e a mais polêmica, a obrigação dos bares que vendem bebidas alcoólicas de contratar policiais e seguranças extras das 10 da noite às 4 da manhã em todos os finais de semana e ainda nos 5 principais feriados do país. As propostas revoltaram os comerciantes locais, que afirmam não terem condições financeiras de assumir o fardo da segurança pública com o pagamento de despesas extras com policiais. Representantes de 250 empresas apresentaram uma contraproposta com 10 sugestões, incluindo a contratação regular de policiais pelo próprio Departamento de Polícia da cidade. Para ajudar a cobrir o custo, o grupo também propôs uma sobretaxa de 5% sobre o álcool
álcool vendido nos estabelecimentos. A permissão adicional para vender álcool após a meia-noite também está sendo questionada. E não é de hoje que a cidade de Orlando vem endurecendo as regras de segurança para os frequentadores da vida noturna. No ano passado, após um tiroteio no centro da cidade que feriu 9 pessoas, a polícia montou postos de controle e adicionou policiais extras, um custo de $40 mil por fim de semana. Algumas medidas apresentadas, elas podem contribuir com a diminuição no índice do crime no centro de Orlando. Mas não podemos deixar de fora que a responsabilidade da segurança é da cidade. Então ela tem que aumentar o número de policiais, principalmente no local, que é uma zona de alta demanda de pessoas fazendo festas, curtindo. Então realmente vai ter que ter uma segurança um pouco mais assídua nesses locais. E mais uma notícia que vem de Orlando. O vice-consulado brasileiro lá na cidade, daqui da Flórida, está com vagas de emprego em aberto. A oportunidade é para auxiliar de apoio. São 2 vagas para desempenhar a função de serviços gerais, como motorista oficial, atividade de recepcionista e apoio com atendimento telefônico. A carga horária para essas vagas é de 40 horas semanais e o salário bruto mensal é de $2.500. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de abril no site do Governo Federal, que aparece aí na sua tela agora. Basta digitar no campo de busca VC Orlando Processo Seletivo. Lá no site também estão todas as informações do edital com os requisitos necessários para ocupar essas vagas. E depois do intervalo, tem uma reportagem aí sobre um estudo que revelou que o gelo marinho da Antártica atingiu um nível baixo recorde, podendo em breve causar um devastador aumento no nível do mar. E a gente mostra também como 2 papagaios foram parar no meio de um jogo de softball na Flórida, divertindo quem estava assistindo a partida e disputando ela. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Cientistas alertaram que as geleiras no mar da Antártica estão derretendo em uma velocidade bem acima do esperado. E por causa disso, o gelo está atingindo baixas recordes. Uma das consequências pode ser o aumento do nível do mar. A Eloaura Zen tem todos os detalhes. O degelo na Antártica atingiu níveis recordes pela 2ª vez em 2 anos. O suficiente para alarmar a comunidade científica a ponto de alguns estudiosos e ativistas decretarem: este pode ser o começo do fim. De acordo com os dados oficiais, no dia 3 de fevereiro deste ano, o gelo marinho que circunda a Antártida caiu para 1,91 milhões de quilômetros quadrados. Em 25 de fevereiro de 2022, o National Snow and Ice Data Center havia registrado o recorde anterior, de 1,92 milhões de quilômetros quadrados de gelo na região. Os satélites começaram a monitorar o gelo na região em 1978 e os últimos 2 anos foram a única vez em que os níveis de gelo no mar ficaram abaixo de 2 milhões de quilômetros quadrados. Diferentes análises e estudos já indicavam essa tendência, mas o que assusta os especialistas é a velocidade com que esse fenômeno vem acontecendo e as consequências provenientes dele. O que é importante dizer é que a perda de gelo, de camada de gelo nos polos, mas não só nos polos, também nas cordilheiras como Andes, Himalaia e outras, são previstas e são previsões feitas com consequências a respeito disso. Por exemplo, a camada de gelo nos polos fará com que haja um desequilíbrio no ecossistema, muito provavelmente uma perda de biodiversidade, um desequilíbrio ecossistêmico. Poderá ocorrer aumento do nível do mar, alteração da composição, portanto, mais perdas também de biodiversidade na água. Se isso estiver ocorrendo, provavelmente vai ter alteração em correntes marítimas, uma possibilidade. Portanto, não é a simples camada de gelo que deve ser preocupante, mas todo o que decorre dela.
Alarmante essa pesquisa, né, Evelyn? Pois é, mais uma, né, Ruth? Aí deixa todo mundo preocupado nessa corrida contra o tempo que a gente está agora para tentar reverter as mudanças climáticas. Complicado. Pois é, complicado. Bom, vamos aproveitar então, vamos ver como é que vai estar o tempo amanhã, dar uma olhada na previsão do tempo. Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 14 graus, Nova York, sol entre nuvens, Washington também, máxima de 32 graus em Washington. Orlando e Miami, chuva, mínima de 69, Orlando, tempo encoberto. Agora no Texas, Dallas, sol forte aí, Houston, tempo encoberto, mínima de 49, Evelyn. Bom, saindo dessa região aí central do país, a gente chega agora lá no outro extremo, chuva prevista em Seattle, em Washington, máxima pode chegar aos 52. Na Califórnia, em São Francisco, a chuva continua, gente, seguindo ali, descendo, né, da região de Seattle, mínima de 48, mas mais para a região sul, olha só, Los Angeles, sol brilhando bastante, uma boa notícia para os moradores lá da região, que vem com o tempo tão instável ultimamente. E em Las Vegas, o sol aparece, mas com nuvens, mínima de 44. Bom, e agora a gente muda de assunto, porque na internet não se fala em outra coisa a não ser em uma invasão incomum em um jogo de softball. Olha, 2 papagaios apareceram do nada e interromperam uma partida que acontecia na região central da Flórida. Um deles até pousou no ombro de um dos árbitros. Eles invadiram o campo num sobrevoo lindo de se ver. Os 2 papagaios deixaram o locutor da partida impressionado com tanta beleza. Já algumas jogadoras que disputavam uma partida de softball, essas estavam um pouquinho com medo. Mas quem foi que disse que precisava temer essas gracinhas? Aliás, uma delas fez questão de mostrar que é mesmo uma fofura e, surpreendendo todo mundo, pousou no ombro do árbitro que apitava o jogo no campus da Universidade Central Florida. Eu estava de costas e só senti o vento das asas e o suspiro da multidão, lembra o juiz. Chad ficou tão encantado que até tentou fazer carinho no animal, mas ele rejeitou e pulou para o outro ombro. Mas, afinal, quem são esses pássaros misteriosos que invadiram o jogo e conquistaram a internet? Megan Brown é dona de Tiki e Lilo. Ela conta que estava deixando eles sobrevoarem livres atrás do estádio, como de costume, porque sempre voltam para ela. Mas que dessa vez os 2 resolveram voar um pouquinho mais longe. Bom, uma coisa é certa, a dupla mostrou na entrevista com a dona que é mesmo sapeca. E o juiz de softball diz que agora ficou mesmo conhecido como o árbitro dos papagaios e que ganhou um de pelúcia para fazer companhia a ele no trabalho. A natureza é linda, né? Eles voando com aquelas asas bem abertas. Coloridos. Exatamente. Maravilhoso. Deixou algumas pessoas assustadas, outras nem tanto. Inclusive a menina que é dona dos papagaios, ela falou que ficou impressionada, né? Porque o que pousou não é muito amigável, segundo ela. Mas ele foi e pousou no ombrinho do homem, depois foi pro outro ombrinho. Mas você viu que eles estavam voando baixo, como se eles estivessem procurando ela, procurando a dona mesmo. E aí eles pararam, acho que em qualquer ombro, tipo, estão cansados e querem parar um pouco. Mas olha, um espetáculo. Eu adoraria ter ido nesse jogo só para ver esses pássaros voando lindos. Uma boa pausa pro jogo, por um bom motivo, para ver um espetáculozinho da natureza. É isso aí, essa com essa imagem maravilhosa então que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente volta amanhã às 7h30 da noite. Sempre, vocês já sabem, depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. Boa noite. Boa noite.